Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Manhã com Dados aqui na Digital Edu. Lembrando que esse evento acontece toda sexta-feira às 9 horas da manhã com o grande Bergson Lopes aqui trazendo conteúdos para você sobre dados, né, sobre esse universo de dados. E hoje vamos fazer um modelo diferente, tá? Para a gente aproveitar o conteúdo, o conhecimento que esse cara fantástico tem aqui. Vou bater um papo, fazer algumas perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o nosso tema de hoje, que é dicas para evoluir a carreira na área de dados. Se você é uma pessoa empreendedor, se você é uma pessoa interna, um colaborador de alguma organização e quer ampliar aí os seus conhecimentos em dados, melhorar a sua carreira, seu desenvolvimento, prepara sua pergunta aí que hoje é o dia, tá? Bom dia, Bergson! Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. Todos bem? Uma Maravilha. satisfação estar aqui novamente com vocês, numa manhã de sexta-feira. Para quem está aqui no Rio de Janeiro, um calor danado, não é? Tá um sol danado aqui. Acho que se alguém colocar, abrir, né, quebrar um ovo, colocar na janela, esperar uns 15 minutinhos, vai ter um ovo frito, né? Para tomar no seu café. Né? Mas estamos aqui, né, hoje para conversar um pouco com vocês, né? Hoje o tema vai ser, quer dizer, o formato, desculpa, vai ser mais uma espécie de live, podcast, né? E eu vou estar conversando aqui com o Wagner, ele vai fazer algumas perguntas, né? Vocês também vão colocar as perguntas, né? Para a gente ir debatendo aqui. Então, Wagner, estou aqui à disposição, né? Na hora que você quiser começar a fazer alguma pergunta, né? Você Maravilha, pode mandar Bergson. bala. Maravilha. Antes da gente começar oficialmente, Beck, só dar os recados para as pessoas aqui com a gente. Lembrando que no final desse bate-papo, vamos colocar no chat para vocês o link para obter o certificado de participação, tá? Então fiquem atentos se você está acessando por alguma outra plataforma, pelo canal também da Digital Edu, lá no YouTube, a LinkedIn e tudo mais, assim. Vem para a Digital Edu, tem aí o site na tela. Basta vocês acessarem a plataforma com um cadastro gratuito e no final, aqui no chat da Digital Edu, vamos colocar o link para você obter o certificado de participação, tá? E como nós falamos, hoje é um modelo um pouquinho diferente para a gente adquirir um pouco de conhecimento com o grande Bergson, que está sempre aqui às sextas-feiras entrevistando seus convidados com esse tema. E a primeira coisa que eu quero saber para conhecer um pouquinho mais sobre o Bergson também, né, Bergson? O que te levou, cara, a trabalhar nessa área de dados e o que te fez continuar até hoje nessa área? Na verdade, assim, não foi o que me levou, não é? Foi o que o direcionamento da vida acabou dando ali, né? De oportunidade para mim na época, não é? Então assim, eu sou graduado, não é? Em tecnologia, né? Mas eu fazia antes engenharia, né? E era uma coisa que eu não gostava. Eu trabalhava na época como técnico em mecânica, né? Era funcionário público, trabalhava no arsenal de marinha do Rio de Janeiro, mas era uma coisa ali, na área de qualidade, né? Mas era uma coisa ali que eu não gostava muito, né? E aquilo, né? Você faz a escola técnica, aí começa a trabalhar na área, bem novinho ainda, né? E aí a faculdade que você faz, obviamente, né? É de engenharia, né? E aí eu comecei a cursar engenharia e tal, mas eu não estava muito feliz, né? Com o que eu tinha de perspectiva de trabalho, né? Ou seja, aquilo ali que eu trabalhava no dia a dia eu não queria para mim, né? E, no mesmo tempo, comecei a entrar em contato com alguns sistemas lá dentro do meu dia a dia, né? Então, por exemplo, eu trabalhava com metrologia, né? Lá tinha um sistema, por exemplo, para controlar a aferição dos instrumentos de medição, e eu era o responsável por operar aquele sistema. Então tinha, e assim, na época, não é, pouca gente ainda trabalhava com computador, né, nas empresas, e aquilo ali foi me chamando a atenção. Aí eu falei, quer saber? Dane-se, vou largar essa faculdade aqui e vou transferir. Aí primeiro eu tentei transferir, não é,
para engenharia da computação. Aí a faculdade que eu estudava não tinha. Aí comecei a ver outra, aí era aquilo, um processo muito demorado. Falei, quer saber, eu vou começar do zero de novo. Aí eu peguei, né, comecei na faculdade, né, do zero, né, e fui, só que chegou um momento que eu tinha que estagiar, né, e eu trabalhando, né, assim, eu trabalhava na verdade, a minha rotina era o seguinte, né, eu trabalhava de dia, né, estudava à noite, e quinta, sexta, sábado e domingo era DJ também, né, aí eu fazia som, né, aí tinha boate, às vezes trabalhar, no Rio antigamente tinha boate, né, aí ia, tocava ali, né, então era muito corrido, né, e aí eu falei, cara, tem que estagiar, e eu consegui um estágio dentro do Arsenal, né, onde eu trabalhava, dentro do Arsenal de Marinha e tal, para trabalhar com administração de dados. Então, foi um processo, mas assim, foi uma pessoa que, por estar lá, já ser funcionário da casa, as pessoas sabiam que era uma pessoa que eles iam contar ali para mais tempo, além dos 6 meses tradicional ali de estágio, né? E aí, digamos assim, a minha entrevista ela foi bem, assim, tinham pessoas que queriam ficar comigo, né? Na verdade era essa. E aí, assim, eu tive mais ou menos o luxo de poder escolher. E uma das pessoas virou para mim, essa pessoa depois, ela foi até o padrinho do meu casamento, né? Uma pessoa que eu devo muito a ela. Ela chegou e virou com o discurso, né? O dado ativo mais importante da informação. E aí, cara, aquilo ali entrou, né? Por isso que eu falo de vez em quando, né? Isso eu já escuto há muito tempo, né? E eu fui trabalhando com isso, né? E fiquei fazendo estágio lá, depois terminei o estágio, fui transferido, não é? De departamento. Aí me formei, não é? Só que aí, assim, era uma época ruim para o funcionalismo público, não é? Eu queria casar também, não é? E não dava para viver. Aí eu falei, cara, eu vou procurar outra coisa que fora pedir exoneração, né? E fiquei trabalhando muito tempo com administração de dados e tô nessa até hoje, né? Aí depois veio arquitetura, parte de gestão de projetos ligados a dados, né? Governança de dados, e tô nessa até hoje, né? Então, meio que foi a oportunidade que bateu a minha porta, tá? Digamos que ali na época do estágio, né? Se eu tivesse tido algum encantamento com outra área, de repente estaria nessa outra área até hoje, né? Mas foi essa, né, a minha história entrando na área. Bacana, excelente. E assim, tem quanto tempo, Bergson, que você está nessa área de dados? Desde 93, 93, né? desde Então, assim, 93. você já passou por várias experiências, por vários momentos, por várias regulações, por várias etapas, né? Ou trajeto na área de dados. E de tudo que você conheceu, que você conhece, qual é a área específica em dados que você recomenda para quem quer entrar agora nesse universo e por quê? Tá, então, o que eu recomendo é aquilo que vai mais, digamos assim, encaixar com o objetivo e até com as características da pessoa, tá? Então, hoje, o que eu vejo muito, né? Tem uma galera que adora engenharia de dados, tá? É um perfil, vamos dizer assim, mais técnico, tá? É, tem muito profissional, né, que antigamente era muito assim, AD, DBA, né? E você trabalhava com BI, não é? E aí você era uma pessoa da equipe do projeto, você era o gerente do projeto de BI. Hoje já expandiu bastante, né? Então tem, por exemplo, o perfil mais técnico, que muita gente vai para engenharia, não é? Tem, por exemplo, se a pessoa, não é? Ela é muito questionadora, ela tem uma visão mais holística da coisa, é um perfil, assim, na minha visão, tá? Muito adequado para a pessoa trabalhar com arquitetura, não é? Se é uma pessoa muito, assim, dinâmica, não é? Gosta de fazer as coisas, pegar ali dentro dessa parte, não é?
de PO de dados, trabalhar com projetos ligados a dados, é uma boa também, né? Se você, por exemplo, está querendo iniciar no mundo dos dados, né, e trabalha numa empresa que ela ainda não tem vamos chamar assim, uma estrutura legal, não é? E você tiver, por exemplo, a oportunidade de trabalhar com análise de dados, é outra situação também. Governança de dados também requer outro perfil, né, que é um perfil mais de você ter contato também com as pessoas, mas muito em função de que está procurando ver a questão dos problemas, resolver os problemas ligados aos dados. Você tem que ser uma pessoa organizada, não é? Então, às vezes, você vê uma pessoa de projeto, ela não é o gestor do projeto, mas está ali, ela, às vezes, é muito assim, não tem... vamos fazer, vamos entregar, entendeu? O perfil, por exemplo, de governança de dados, eu já vejo que é totalmente diferente. Assim, o profissional de governança de dados que não é organizado, ele vai sofrer bastante, né? Eu estou falando governança porque é uma área que eu atuo bastante, tá? Governança, arquitetura, qualidade, né? Então, todas essas áreas, tá, hoje, elas são áreas que têm, eu não vou falar muitas oportunidades, né? Porque tem gente que fala, não, tem muita oportunidade, ninguém fica desempregado. Tem gente boa desempregada que atua nessas áreas, né? Que às vezes sai de um emprego, perde aquela colocação, vai trabalhar em outra ganhando menos, ou sai ali achando que, cara, tá ruim ali, né? Ela vai para outro lugar e quando vê foi para pior, né? São essas coisas que ninguém conta, né? Mas isso existe, tá? Então, assim, não é um boom, né? Como às vezes aparece algum tipo de matéria, mas é uma área, sim, que se você, né, for uma pessoa dedicada, né, ao estudo, né? O estudo é tudo, tá? Praticamente, né? Se você não tem o estudo, se você não tem o conhecimento, as pessoas fazem com você o que elas querem, né? E às vezes você é obrigado a aceitar aquilo ali, né? Então, tendo o estudo adequado e tendo a questão, tá, da habilidade comportamental sempre sendo desenvolvida, né? Não tem assim uma melhor área, né? Vai muito, na minha visão, do perfil daquela pessoa, tá? Fantástico, excelente, ótimas dicas. Gente, lembrando que vocês podem colocar perguntas de vocês aqui no chat, tá? Qualquer dúvida, a gente pode intercalando as perguntas também de vocês, ok? E o seguinte, Bergson, eu vejo muito nas áreas. Eu sou uma pessoa da gestão de projetos, da agilidade, uma pessoa de uma outra área. E dentro desse universo, quando a gente está começando, existe uma figura que para alguns faz sentido, para outros não, que é a figura de um mentor. Aquela pessoa que te apoia, aquela pessoa que te ajuda a traçar aqueles caminhos, né? É importante contar com o apoio de mentores, principalmente no início da carreira, em dados também. Mas aí o que acontece, né? É, hoje, né? Assim, a gente no mercado hoje a gente vive um mundo de LinkedIn, né? Então, por exemplo, na área de dados, tem gente que nunca implantou um projeto de governança de dados e se diz mestre, né? Ele trabalhou, essa pessoa ela trabalhou em empresas, né? Que alguém, outra equipe, essa pessoa implantou, né? E a pessoa diz, não, eu sou o mestre dos mestres, né? As patuscadas dessas, assim, né? Então a gente tem que entender muito bem o que é o mentor, tá? Aí tem gente que pega e fala assim, já dou mentoria, né, de 1 hora, 2 horas no mês. Cara, eu não vejo muito sentido nisso. O mentor é o quê? Aquela pessoa que está ali no seu ambiente, principalmente no seu ambiente de trabalho. Ela pode estar fora? Pode. Ela pode ser, por exemplo, um amigo, uma amiga que você tenha, né? E aí vocês trocam figurinhas assim com mais frequência? Pode, tá? Mas o mentor tem que ser alguém que está ali, você está aprendendo com ele no dia a dia, na situação do dia a dia. Então, assim, eu, particularmente, eu dei muita sorte, tá? Por quê? Como eu falei, essa pessoa, né, com a Aurélia, o nome dela, não é?
ele me ensinou muita coisa, né. Então, assim, imagina você, uma pessoa ali, assim, tinha acabado, eu entrei muito cedo, né, assim, eu sempre fui muito nerd, então, assim, eu terminei, por exemplo, minha escola técnica muito cedo, né, eu entrei na faculdade muito cedo. Então, assim, imagina você, uma pessoa ainda ali com 18 anos, 18, 19 anos, né, tendo oportunidade de aprender com a pessoa. Na época ele devia ter ali o quê? Uns 40 e poucos, né, e com bastante experiência da casa ali, né, onde eu trabalhava. E ele me passou muito conhecimento, né. É uma pessoa que eu sou grato até hoje, né. E eu convivi com ele diariamente, né. Ele pegava, hoje o pessoal fica meio melindrado, né, mas ele me dava esporro, por exemplo, desculpa a palavra, né, mas ele me dava esporro de vez em quando, né. Eu fazia besteira ali, ele e, cara, aprendi muito com ele, né. Mas, assim, ele estava ali. Quando eu saí do do Arsenal, aí eu passei por algumas consultorias, né, e eu já estava entrando em papel de liderança. Então teve uma época que eu fui gestor de projetos, mas ligado a dados. Eu trabalhei numa consultoria que, assim, tinha um cara, né, que, assim, ele era o gestor dos GPs, né. E, assim, era um projeto, né, era um cliente, na verdade, né, lá em Petrópolis, por exemplo, do Rio de Janeiro para Petrópolis, não é assim, você sai daqui e em meia hora chega lá, não é? Então você pega, sobe uma serra, aí tem dia que, cara, tá nevoeiro, é horrível para chegar, chuva é um perigo danado. Então, assim, a gente subia todo dia, eu e ele, para Petrópolis, e ele já era aquele cara já com uns 20 anos de experiência, né? Nessa empresa, inclusive, quando eu estava saindo, tinha um mês assim, não sei se vocês conhecem o Peter Jordan, né? Ele foi dessa mesma empresa, né? Então, durante o mês, assim, a gente não trabalhou junto, né? Eram equipes próximas, ele inclusive trabalhou aí, né? Curiosidade, mas esse cara, ele me ensinou muito. Então, do tipo, olha, sempre que você, eu vejo hoje erros, por exemplo, é, banais, eu me lembro muito dele, né, de pessoas à frente de projetos, né. Então ele me deu muita dica também, né, que foi uma pessoa chamada Sérgio Sena, né, e foi o meu mentor. E quando eu saí de lá, eu fui trabalhar como aí saí um pouco da questão de gestão de projetos ligados a dados e voltei a trabalhar como AD, porque, assim, estava muito puxado, sabe. Eh e aí, assim, se vai e volta, não é, era bem desgastante. E aí eu voltei a trabalhar como um AD, alocado a um cliente, né, e nessa consultoria tinha uma pessoa, eh, também um AD, assim, bem mais experiente. Eu já tinha experiência boa ali, tá, eu entrei como sênior, mas aprendi muita coisa com ele também, principalmente na questão de você, colocar as suas ideias no papel. Né, então do tipo: "Olha, vamos formatar isso aqui", e ele era advogado também, né, então era uma pessoa que a gente chamava de advogado. Tem uma pessoa que sempre assiste Comando com Dados, ela deve estar, se ela tiver hoje, ela vai lembrar dele, né. Eh, e aí, esse eu trabalhei com ele o quê? Uns 2 anos e meio, mais ou menos. Ele me ensinou muito e me despertou também em mim uma coisa que eu não tinha muito, que eu não gostava muito de escrever, né. E para mim foi muito bom, eu aprendi muito com ele, né, que foi uma pessoa chamada Hélio Ferreira, né, ele ainda trabalha até hoje na área, né. E então eu tive, assim, 3 mentores, né, que foram muito bons, mas é aquilo, foram pessoas que no dia a dia elas deram ali as dicas, os, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, né, os bizus, né. Como eu sei que eu fiz isso com algumas pessoas, então, por exemplo, antes de abrir a Bela Redata, eu trabalhei em uma consultoria, não é? E depois algumas pessoas que trabalharam comigo nessa consultoria vieram trabalhar comigo na BLR Data, né? E essas pessoas, às vezes, elas me têm ali ainda hoje, né? Como uma espécie de conselheiro, né? E eu sei que elas aprenderam muito comigo no dia a dia e elas recorrem ali de vez em quando, o que que você acha, tal, tal. Então, assim, a mentoria, na minha visão, é nisso, tá? E é válido quando você tem a prática alinhada. O discurso, o colocar em LinkedIn, que a pessoa critica, quem critica muito,
não entrega nada, né? Então eu sou muito do sentido da carreira, a gente tem uma preocupação grande com entregas, né? E aí só prática mesmo vai trazer isso, tá? Boa, Berg, isso é excelente. Eu gosto de perguntar sobre mentoria porque tem pessoas que faz sentido, tem pessoas que não se adequam muito a esse modelo, mas se você tem né, a receptividade de ter uma pessoa ali te apoiando e tudo mais, fica aí a dica para vocês, tá? Não é uma obrigatoriedade, você pode ser autodependente, né? Dependente aí no seu crescimento. Mas tem um jargão, né? Uma máxima aí que é usada que juntos, sozinho você vai mais rápido, né? Mas juntos você acaba chegando mais longe aí com alguém. E tem uma pergunta aqui no chat, o Bergson, o nome dela é Carolina Santiago. Bom dia, Bergson. Na sua opinião, qual área de dados você vê mais propensa a um crescimento nos próximos anos? Geralmente, as que crescem mais, não que as outras não cresçam, né? Mas geralmente no início a que cresce mais é a que está mais ligada à tecnologia, porque digamos assim, é um vício, não é, que as empresas, as pessoas têm em acreditar que a tecnologia sozinha ela vai resolver. Então, quando sai uma nova tecnologia, né, isso cresce logo. Né? E aí depois vem uma necessidade de governança mais ajustada. Né? Então, por exemplo, agora está todo mundo falando em IA. Né? Tem muita gente se qualificando em IA, pô, beleza. Aí, por exemplo, a área de governança ela está meio parada ali. Né? A própria área de engenharia está ali também, mas aí depois o pessoal vai entender que aquilo ali é uma saída, né? Aquilo usa dados, né? E cadê a minha base? Aí volta de novo. Então é meio, vamos dizer assim, é meio que cíclico, tá? Mas se você quer estar sempre na frente, né? A área mais próxima à tecnologia possível que você vai crescer no sentido financeiro, tá? Crescer como eu chamo assim de casca, né? Do tipo, aí é qualquer área, não é? O que vai fazer você ter a casca, de novo, é a prática, é a experiência, é você passar por situações difíceis, é você ter conversas difíceis, né? Ter a casca não é fácil, tá? Então, e para isso qualquer área, né? Assim, desde a pessoa que está mais numa questão ligada a desenvolvimento, como uma governança, como uma infraestrutura, todas essas pessoas elas vão passar por situações difíceis e elas passando por essas situações, aprendendo com essas situações, né? Elas vão criando essa casca. Maravilha, excelente. E ó, pela sua experiência, Bergson, deu para reparar que você passou por vários momentos, por vários, como eu falei na pergunta anterior, sobre vários momentos de dados, com modernizações, legislações e tudo mais. Qual foi a maior mudança na área de dados nos últimos anos? E como como se adaptar a ela? Acho que a maior mudança é um pouco do que a gente está vivendo nesses últimos anos, né? Assim, como eu falei, né? Antigamente era o AD, eram poucos ADs, né? Eram os DBAs, eram muitos DBAs, e você tinha um pessoal ali que, por exemplo, trabalhava com BI, né? É, Então você meio que ali tinha três. Por exemplo, ninguém falava em ter, por exemplo, um self-BI, né? Ou seja, a área de negócio, construir seus dashboards. Antigamente, né, quando eu comecei, tudo era pela TI, de forma geral, tá? É claro que tinha uma empresa ou outra assim mais na vanguarda, tal, mas de forma geral assim. Hoje, quando a gente olha, não é, você vê que os papéis eles estão mais distribuídos, tem mais papéis hoje no mercado, tá? Por exemplo, o papel de DBA é um papel onde muito profissional é, saiu da área, não é? E foi trabalhar, por exemplo, com engenharia, ou pensa em sair da área porque a demanda, principalmente com a questão, né,
da empresa ela armazenar seus dados em nuvem, né? Questão às vezes ali de ter um DBA na empresa, essa necessidade, ela, eu não vou falar que ela não vai existir, porque não é isso, mas ela começa a diminuir um pouco, né? Então o mercado começa a ficar mais restrito. Então tem muita gente que está saindo indo para engenharia, né? Os ADs, né? Agora a gente vê um movimento, né? Na época que eu comecei, né, com governança de dados, ali 2010, né, as pessoas me achavam maluco, né, porque eu trabalhava com administração de dados, arquitetura e tal, eu estava indo para uma coisa ali que não tinha nada, né, e eu me lembro que eu tinha trabalhava com uma equipe e tal, e muita gente ali olhava assim para mim e julgava do tipo, esse cara é um doido, né, ele está viajando aqui. E hoje mudou. Muita gente, assim, tinha muitas pessoas que gostavam, né? É, e tinha muita gente que olhava ali, né, tipo, pô, isso aí. E hoje já estão trabalhando, inclusive, na área, né, de governança. Então, é uma mudança, sim, né? Antigamente a gente tinha praticamente ali 3 papéis, hoje já tem um monte, né? Então, essa é a grande mudança. Ótimo. Tem mais perguntas no chat aqui. Ó. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Hum. A pergunta da Cristina Ribeiro. Ela Ela sabe colocou quem é o os. Hélio. Ah, Ela trabalhou bacana. comigo. É a Cristina que trabalhou comigo? Coloca aí, Cristina. Cristina Ribeiro. Coloca aí, ó. Ela colocou aqui o seguinte: bom dia. O Ah, mercado anda pedindo no perfil de analista de governança de dados com perfil de programação em Python e também mais técnico. O que você acha disso? Qual o básico para analistas de governança neste viés? tá. Cristina, depois diz se é você mesmo e diz aí se o que eu falei do Hélio é ou não é. O cara é espetacular, né? Mas ainda aqui a pergunta, né? É, cara, eu já vi é, alguns anúncios, né? Assim, hoje eu não procuro, assim, tem empresa, então não procuro mais emprego e tal, mas a gente tá sempre vendo no link de alguma coisa. E já vi, assim, não foi mais de uma situação, em algumas, que as pessoas pedem, por exemplo, habilidade em programação, né? E isso, na minha visão, tem nada a ver com governança de dados, tá? Então, uma dica que eu tinha até já meio que, assim, separado aqui, conforme viesse a pergunta, né? E eu tivesse a oportunidade de falar, eu ia falar. Então, vou até aproveitar aqui um pouco, né? Não tem nada a ver, tá? Pedir certas habilidades, certos skills, tá? Tanto para analista quanto um consultor em governança de dados, tá? Só que o mercado, infelizmente, o mercado ainda não sabe o que é governança de dados. E aí você vai ver coisas assim do tipo: eu preciso de uma pessoa aqui para trabalhar com governança de dados, ok. Implantar a governança de dados, vou até mais além um pouco. E aí o que acontece? Quando você vai implantar qualquer coisa, e aí não é só governança de dados, eu vou implantar metodologia ágil, vou implantar isso, aquilo. Toda implantação desse tipo, ele vai mexer com a cultura da empresa. De certa forma, você vai impactar alguém que está em outra área, mas essa área vai ser envolvida, está mais acomodado, ou alguém que está ali já, cara, carente de ter essa mudança, e aí vai estar com mais ênfase ali, né? Então, é, isso requer uma pessoa com experiência. Por exemplo, se for a Cristina, tipo a Cristina, né? Assim, se cascuda, né? Já com couro queimado de sol ali, já passou por várias situações, né? E aí o que acontece? A pessoa vai virar e vai falar o seguinte: não, mas aí esses caras ganham uma fortuna. Eu já participei quando era assim, não tinha BLR Data para valer, eu já fiz algumas entrevistas que a pessoa virou para mim e falou o seguinte: você quer ser meu sócio? É isso? Né? Mas assim, o profissional experiente ele tem o seu valor, né? E aí a pessoa pega, não, então vou botar um analista aqui que fez um curso de governança de dados, né? E sabe-se lá que curso foi feito, mas enfim, vamos esquecer isso. Aí
acha que essa pessoa vai chegar, aí vai conversar com o diretor, superintendente, gerente executivo e vai fazer essa mudança. Não vai. Mas não é porque a pessoa é ruim, é porque a pessoa ainda não evoluiu a esse ponto. Então o mercado, ele pede muita coisa que as pessoas não têm condição, né. E isso de você ter, por exemplo, eu vou, pedir, quer ver uma coisa que o pessoal pede muito? E aí eu olho assim, por exemplo, se eu estivesse começando, eu não entraria de jeito nenhum. Por exemplo, a pessoa pede e vira e fala o seguinte: "Eu preciso de conhecimentos em Power BI". Por quê? Essa pessoa, ela vai gerar os dashs da governança de dados. E aí quando você vai ver, assim, quando você vai pensar, como é que essa pessoa ela vai atuar? Ela vai trabalhar com governança de dados? Vai atuar como analista de dados para um tema chamado governança de dados? Porque ela não vai conseguir sair disso, então ela não vai evoluir em governança. E aí uma dica que eu dou também, já engatando um pouco aqui com a pergunta, né, que foi feita, quem entra também tem que pensar um pouco nisso. Então, por exemplo, antes, né, de eu abrir a BR Data, eh, eu via oportunidades, aí eu via coisa assim: "Cara, isso aqui tá pedindo, não faz sentido algum, cara, eu nem vou mandar". Eu estava doido para sair do emprego que eu estava. Eu falei: "Cara, eu não vou sair, não vou trocar 6 por meia dúzia". Então uma dica que eu dou é o seguinte: tem uma oportunidade, a não ser que você esteja, por exemplo, desempregado, né, a não ser que você esteja num presencial, né, e doido para voltar, por exemplo, para um modelo de remoto, né, a não ser que seja isso, não pega, porque você não vai resolver o seu problema. "Ah, mas eu vou ganhar X mais". Tá, mas você vai ganhar X mais durante quanto tempo? Você vai morrer se você esperar mais um pouco, 1, 2, 3 meses, para ir de repente para uma oportunidade de fato melhor para você? Então, eh, eu hoje, né, eh, por exemplo, eu oriento: "Ó, não pega, é furada", entendeu? Porque você não vai aprender, você não vai evoluir. Você vai trabalhar ali como uma espécie, né, eu falei hoje do meu início na marinha, né, então tinha alguns papéis, né, as pessoas, assim, sabe aquela pessoa que trabalha, 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 faz aquela atividade ali, mas não para ali para se desenvolver, pra não sei o quê, o pessoal chamava isso de lá de pé de boi, né. Então a pessoa vai trabalhar muito como pé de boi, e ela não vai evoluir, ela vai estacionar ali, e aí ela vai se tocar disso com o tempo, vai começar a procurar outra oportunidade, ou seja, ela perdeu o tempo dela. E o tempo, olha só, gente, tempo a gente recupera. Ou desculpa, saúde a gente recupera, né? Dependendo, dinheiro a gente recupera. Agora, o tempo a gente não recupera. Tá? Então, isso para mim hoje é importantíssimo, tá? Fantástico. Ela falou, ela mesmo, viu, Beck? Você colocou aqui, ó. Imaginei. Sou eu e ele também é meu mestre e mentor. Isso aí. E Fantástico, aí, gente. importante, por exemplo, a pessoa para ser um mentor não precisa ser um. As pessoas confundem, né? A pessoa não precisa ser uma pessoa que está ali no LinkedIn bombando, eu sou isso, sou aquilo, tal. Não, é a pessoa que tem bastante experiência, conhece ali, né? Tem paciência para explicar as coisas, né? Vai te ajudar, vai te defender, vai se preocupar, vai ter uma preocupação com você, né? Esse é o mentor. Tem pessoas que não querem o palco. O propósito dela é ajudar, apoiar, andar junto, Uhum. mas não quer o palco, simplesmente assim, né? Pra gente seguir, falando um pouquinho, até para dar às pessoas um pouquinho mais de onde buscar, o que buscar, quais certificações ou cursos você considera essenciais para crescer nessa área? Tá, então, vamos lá, vamos separar aqui, tá? Eh, eu hoje, até como empregador, o que que eu valorizo muito? A entrega, tá? Ou seja, o que a pessoa fez e não o que ela é no papel, tá? Então hoje, eu olhando como empregador, certificação é útil somente se eu tiver entrando em um cliente, o cliente exigir que os profissionais, por exemplo, da BLR Data tenham certificação. Se eu pegar, entrevistar duas pessoas, tá? Uma com certificação e outra não, essa com certificação, ela não está saindo na frente.
Ela está competindo nas mesmas condições. Isso, para mim, hoje não é um diferencial. Tá? Aí tem gente que fala, mas é bom para comprovar. É bom. Assim, quando a pessoa faz a certificação, tem certificações que são extremamente difíceis, isso mostra ali que ela dedicou um tempo ali para conhecer. Mas, é, e com a vida a gente vai vendo um pouco isso, né? Hoje, né, eu vejo que, cara, o que vale é a entrega. É aquela pessoa, se é uma pessoa que vai agregar o grupo, né, se ela não vai desagregar o grupo, né? Então, é isso. Agora, o curso, eu entendo aí que é a forma de como a pessoa ela vai se capacitar, tá? Por exemplo, como eu fui um dos pioneiros, eu não fiz curso nenhum, né? Então eu tive que me virar, né? Na época tinha alguns livros Aprendeu na marra, importados. né, Bergson? Isso, vendo que dava certo, que não dava, né? Mas hoje, o que que acontece? Já tem bastante material, tá? Tem alguns cursos, uns são bons, tá? E aí eu não estou botando o curso da BR Data, que eu não estou falando jabá aqui, mas, por exemplo, tem curso além da BR Data que é curso bom, e tem curso além da BR Data que é uma porcaria, né? E aí o que que a pessoa ela tem que entender? Ela tem que ser crítica, né? No sentido do que eu vou realmente aprender alguma coisa aqui nesse treinamento? Porque que acontece? Às vezes, tá? A pessoa ela vai se basear pelo preço. E aí vai pegar e vai fazer um cursinho, por exemplo, no Demai. Aí vai pagar ali, não sei quanto é um curso no Demai, né? R$ 29, R$ 30, R$ 40. Se ela fizer aquele curso ali para ter o primeiro contato, ok. Mas se ela faz aquele primeiro curso para falar, não, agora eu aprendi o que é governança de dados, por exemplo, para mim é uma pessoa que eu nunca vou contratar. Por quê? Ela não tem essa noção do diferencial, o que que é valor, né, valor agregado e custo, ela pensa só no custo, e isso para você trabalhar, por exemplo, na consultoria, tem um consultor, é muito ruim, tá? Eh, e outra, ela não valorizou o tempo dela. Foi o que eu falei. Assim, as pessoas têm que. Quer crescer na carreira? Aprende a valorizar o seu tempo. Então, em vez, né, de. Eu falo, né? Ao invés de ficar, por exemplo, eu chego no trabalho, né? Digamos a pessoa está no híbrido ou está no presencial. Eu vou ficar ali 2, 3 horas jogando conversa fora, porque isso é importante. Cara, ela está jogando o tempo dela fora. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com o uso que a pessoa faz de seu tempo, tá? E aí entrando no curso, se você não faz um curso adequado, você está jogando tempo e dinheiro fora. Tem cursos bons, tem cursos ruins. Uma dica que eu dou é avalie o conteúdo, tá? Então, por exemplo, quem está fazendo aquilo, quem está aplicando aquele treinamento, essa pessoa que está aplicando o treinamento, de fato, aplicou em alguma empresa? Em que empresa aplicou? É dito por essa pessoa em que empresa ela fez isso? Porque às vezes tem muita gente que não implantou e, cara, a pessoa entende ali nada que entendeu? Então, assim, muito cuidado, tá? Mas tem vários cursos, né, bons no mercado, e tanto a nível também de curso mais extenso, não é? Pós-graduação, né? Então tem bastante coisa, mas assim, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Isso a pessoa vai ter que avaliar, tá? Maravilha. Vamos lá, vamos lá. Temos mais aqui dúvidas que eu tenho. A ideia aqui é a gente fazer esse alinhamento. E nós estamos numa era agora da inteligência artificial. Muitos falam que já passou a hype, mas na minha visão ainda não passou 100%. Mas está impactando todos os tipos de trabalho, todos os ambientes, todas as pessoas. Como que a inteligência artificial está impactando o trabalho do profissional de dados? Ela é nossa amiga? É nossa inimiga? Qual a sua visão? Então, depende de como o profissional vai encarar o uso da IA. Porque vamos pensar aqui no lado da venda da IA, né?
vai ter mais produtividade, vai apoiar as pessoas, né? Eu lembro muito de uma frase que o Cláudio Bonel, quando ele veio falar aqui, ele falou o seguinte: olha, a inteligência humana, ela é que prevalece. A IA, ela vai apoiar, né? Então ele até mexia com a cabeça aqui, ó, isso aqui é o que vale e tal, não sei o quê. E é uma verdade. E aí o que acontece? Se o profissional ele chega e ele põe tudo para IA fazer, ele está se tornando uma pessoa cada vez mais burra. Porque a inteligência, em vez de apoiar, ela está deixando aquela pessoa mais burra e preguiçosa. Então, a gente tem que usar a IA para, tipo, apoiar numa pesquisa, ou sabe assim, aquelas atividades repetitivas que a gente faz de forma, né, contínua ali, que não exige muito raciocínio tal, não tem o que você pensar nos prós e contras ali, aí tudo bem, né, é válido, eu uso, tá, de vez em quando aqui, tá, mas eu vejo que muita gente esquece, né, e assim, passa a pensar o seguinte: não, o meu cérebro é o cérebro da IA, né? E aí começa, né, a gente vê algumas coisas que as pessoas escrevem, né, que a gente fala, gente, isso aqui não tem sentido nenhum. Tem a pessoa, né, que ela fez a revisão dos meus 2 livros, e ela coloca, e ela continua fazendo revisão de livros, né? E ela coloca ali alguns casos, né, que ela se depara. Aí foi essa semana, ela estava falando do XPTO, né? E aí do tipo, olha, qual o impacto do XPTO? Ela fez algumas simulações e vem todo aquele discurso, né? Vamos chamar assim, de um Lero Generator, que, assim, uma pessoa, se ela usa isso dessa forma, ela não está agregando nada no seu trabalho, porque as pessoas elas começam a perceber. Inclusive, tá? A gente já participou aqui na empresa de algumas concorrências, isso é muito sadio, que as pessoas colocaram dentro ali vamos chamar assim, do edital, né, da RFP, na verdade, edital é mais para questão pública, né, mas eles colocaram ali dentro da RFP a questão assim, tipo, olha, os artefatos não podem ser confeccionados com o apoio de IA. E, cara, isso é válido, porque no caso, né, o cliente está contratando uma consultoria, ou seja, está pegando pessoas com expertise nisso aqui para estar dando essa solução, não um robô, tá? Então, eu acredito muito na IA, acho que a gente está muito no início ainda, ela vai ser benéfica, né, para muita gente, mas ela vai o pessoal fala de acabar com a carreira, né? Ela vai acabar a carreira de algumas pessoas, mas muitas no sentido do quê? Vão ficar mais burras, né? As pessoas acabam se acomodando, porque Exatamente. a IA é muito. Chegou de uma forma fácil de acesso. Foi assim, de uma hora Uhum, para outra, pegou todo mundo de surpresa, mas uma surpresa boa e que esse bom foi entrando na veia das pessoas e as pessoas hoje não vivem sem ela mais. E uhum, acaba que se você for nessa onda, você vai acabar não se desenvolvendo como deveria com a IA, né? E assim, o uhum. Bergson, tem uma pergunta aqui do eu fico rodando aqui, tanto a tela acompanhando, do Carlos. Bom dia. Além das habilidades técnicas, qual habilidade pouco falada pode fazer um profissional se destacar no mercado? Então, minha visão, tá? Uma coisa é a habilidade daquela pessoa no dia a dia. Então, a questão da soft skill, ela é importante, tá? Então, você comunicar bem, negociar bem, né? Ela é importante. Mas tem uma que não aparece muito, e isso tem que ser da pessoa. Ela tem que pensar no planejamento, vamos dizer assim, da sua carreira. Tá, então, por exemplo, eu comecei meio que ali, olha, é o que tinha, vamos lá, que você mais gostou, beleza. Mas depois que eu entrei, eu sempre via, não é, de certa forma, é claro que eu entrei em algumas furadas de vez em quando, né, mas eu sempre via ali o seguinte, né, a primeira coisa, qual o meu propósito de
de carreira, né, ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu novinho ainda, né, ali 18 anos e tal, eu já pensava muito nisso, ó, como eu vou estar, nos meus 30 anos, nos meus 40 anos, né. E aí eu meio que claro, né, não é um cronograma ali, nada disso, mas eu já tinha uma ideia, mais ou menos, de como seria a jornada, tá. No meio desse caminho porque, assim, eu fui criado, né, como muita gente da minha geração, né, eu fui criado com o seguinte pensamento: você vai, assim, vai estudar uma boa faculdade e vai ter um bom emprego, e você vai trabalhar nesse bom emprego para o resto da sua vida, né? E aí, se tiver alguma coisa ou outra, você vai para outro, mas assim, você vai trabalhar para os outros, tá? Então, quando eu comecei, por exemplo, né, e eu entrei no Arsenal, era um concurso público, né? Assim, você entrava ali e tal, né? Eh, e aí você ficava, pô, legal, né? Eu tô seguindo ali aquilo que eu tô, né, planejei na minha carreira. Aí minha ideia era, ó, termina a faculdade, espero outro concurso para nível superior, aí na época não é fácil, continuo tal. E aí isso não vinha, não vinha, né? E aí eu peguei, ó, não vou esperar, vou sair, né? Eh, mas quando eu estava no Arsenal, o que acontece? O ambiente lá era muito bom, né? Então, lá foi, digamos assim, a única empresa que eu não vi ter o House of Cards corporativo, o Game of Thrones corporativo. Depois, em todas que eu passei como empregado, né, eu vivenciei isso, tá? Eh, então, quando eu saí de lá, eu comecei, né, a ir assim novo, tal. À medida que eu trocava de uma empresa para outra, cada vez mais a decepção que eu tinha, né, era maior, do tipo, pô, cara, sempre você vai ser um número, você sempre vai ser ali aquele, né, aquela pessoa ali que, cara, primeira oportunidade, se for cômodo para alguém, vão puxar o teu tapete ali e tal. E aí, vamos dizer assim, né, você ficando mais velho, eu virei, falei, olha, o meu propósito não é esse mais. O meu propósito é eu enxergar, né, uma empresa dentro de um modelo ideal e não vou mais procurar essa empresa. Eu vou montar a empresa, entendeu? Só que, assim, isso tudo não foi do dia para a noite, né? Eu fui planejando, né? Foram várias noites, por exemplo, antes de dormir, você ia dormir pensando no que eu vou fazer, o que pode dar certo, o que pode não dar certo, né? Então, ter essa visão de planejamento fundamental e você ter a sua essência também. Porque, por exemplo, isso eu sempre tive, tá? Por exemplo, eu trabalhei no Arsenal durante muito tempo, como eu falei, e aí eu queria sair de lá, né? Porque não ganhava bem, né? E aí comecei a fazer algumas entrevistas. Eu fiz uma entrevista uma época, nessa época, eu era bem novo, tá, Wagner? Eu devia ter aí o quê? 20 alguma coisa, 20 e pouquinho e tal. E aí eu me lembro até hoje, eu fiz uma entrevista, o gerente que me entrevistou adorou, né? E aí, beleza, você está contratado, pede, né, demissão. Só que a demissão, você pedir a demissão do setor público, não é uma coisa tão simples, né? Porque assim, eu sabia que ia ter problemas lá com os meus pais, eu morava com os meus pais, né? Assim, todo mundo ia falar, cara, tá isso, aquilo. E aí eu pensava muito, mas eu pensei, cara, não vou pedir hoje não. Não vou pedir minha exoneração, não. Eu vou pedir, vou pensar mais 2 dias. E aí o cara virou para mim e falou assim: não, o diretor da consultoria quer te conhecer. Era lá no centro do Rio de Janeiro, tá? Um prédio, né? Lá no centro do Rio de Janeiro, ponto bom, tá? Aí eu cheguei, e assim, é, no onde eu trabalhava, por exemplo, a gente tinha uma vestimenta ali que era uma vestimenta hoje normal, era a calça, geralmente, né? Botava a blusa para dentro e ia. Eu cheguei lá no prédio, aí saí do elevador, a primeira coisa que eu vi foi o seguinte, cara, eu olhei o chão dessa empresa, aí tinha um carpete, antigamente as pessoas usavam ainda carpete, rasgado, enorme, em alguns pontos.
Aí eu falei, pô, mas beleza, não foi isso não, tá? Que me levou. Aí eu cheguei, né? Aí o cara virou, chamou lá o tal do diretor. Ah, esse é o Bergson que eu te falei. O cara olhou pra mim de cima a baixo e virou e falou o seguinte: tá, mas você não vai trabalhar assim com essa roupa, não. Você vai ter que vir aqui trabalhar de terno e gravata. Aí assim, eu trabalhei depois de muito tempo de terno e gravata, mas era a situação que pedia aquilo, né? Na época era, cara, eu estava sendo ali como analista pleno, né? Aí eu olhei assim pro cara, mas assim, foi automático, né? Olhei pro cara, aí eu olhei pra cara dele, depois olhei assim direto pros rasgos que tinham assim no carpete do chão. Falei, pô, o cara não olha pra casa dele, que é a empresa ali, não é? E aí vem querer falar da roupa que eu tô usando? Aí eu falei, cara, eu saí dali, né? Assim, não saí muito alegre, né? Saí, vamos dizer assim, meio chateado. Cara, aí no fim do dia eu falei, cara, ó, não vou sair. Né? Ah, por quê? Tá tudo certo. Eu falei, não vou sair, porque, cara, aqui tá complicado, pensei melhor, e mandei uma desculpa lá. Então, às vezes, né, a gente entra numa oportunidade já sabendo que aquilo não cabe no nosso jeito, no nosso estilo, não é? Então, vai entrar para quê? Aí, de novo, tá desempregado, tá querendo ficar no remoto, aí beleza, né? Mas não, cara, não entra na furada. Eu vejo que muita gente entra na ansiedade do tipo, ó, não é o ideal, mas eu tô resolvendo um probleminha aqui e vou, e não resolve, tá? Então é ter essa visão de planejamento, saber qual é a sua essência e trabalhar para que aquilo que você, por exemplo, aí eu falei, ó, o meu propósito agora é ter empresa, montar a empresa. Só que, assim, você ter uma empresa, montar a empresa, não é fácil. Você não trabalha mais como um empregado em uma consultoria pequena ou grande, né? Você agora é o responsável, às vezes, pela renda de outras famílias, né? Então, não é todo mundo que aguenta. Você vai tomar pancada, né? Você vai ficar ali, né? Você vai ter concorrente falando fake news de você, inventando coisa de você, né? Você vai passar às vezes por momentos turbulentos que você não vai ter projeto e você às vezes vai ter que segurar uma pessoa ou outra, né? E isso não é todo mundo que tem preparo. Então tem que ter preparo. Às vezes as pessoas acham que eu vou empreender, cara, para empreender é legal, né? Mas você tem que estar preparado para isso e saber que você vai tomar muita pancada, tá? Então é saber isso aqui também, tá? Fantástico, você disse tudo, viu, Bergson? Porque muita gente quer, e não tem problema nisso, tá, gente? Muita gente quer empreender, muita gente quer sair ali do tradicional, né, da CLT, e acaba achando que não vai ter só benefícios. Sim, quanto maior o risco, maior o trabalho, maior também a possibilidade de crescimento. São coisas que ali estão envolvidas. Então, você tem que estar disposto a se sacrificar em alguns pontos no início, no meio, no curto e médio prazo, para no longo prazo você colher os seus benefícios, tá? Para mim é gratificante? Sim, eu tenho certeza que para o Bergson também. Mas você tem que ter isso em mente, tá? Muita gente troca os pés pelas mãos simplesmente pelo fato de eu quero ser um empreendedor, eu quero ter a minha empresa, que seja de dados, seja outra, né? Pode falar, Berg, você ia falar alguma coisa? Não, e tem algumas Não. coisas, né, que as pessoas às vezes confundem. Por exemplo, ah, você trabalhou comigo em outra empresa, você era meu colega ali, ia pro shopping, ia pro almoço, falava um monte de besteira ali e tal. Quando você vira a posição, a cadeira, para você ser o dono daquele coisa, e se você trabalha com você, elas não podem esquecer isso também. Porque você vai cobrar o profissional. E para quem vira gestor também, isso acontece bastante, né? As pessoas às vezes confundem isso. Você vai cobrar o profissional, né? E não a tua, vamos dizer assim, amizade ali, não é? Então muita gente às vezes confunde isso um pouco, não é? E tem muita gente às vezes que não pensa
de forma estratégica. Então, hoje não acontece mais, tá? Mas, por exemplo, nos primeiros anos de BLR Dados, mas de vez em quando ainda tem alguém ainda vira. A pessoa chegava muito para mim e falava o seguinte: ah, eu tenho uma proposta aqui para a gente montar uma parceria, né? E aí, tá, mas qual é a parceria? Não, eu estou em um cliente grande, você implanta lá, por exemplo, a governança de dados, e aí a gente vai continuando assim, esse formato. O cara não queria fazer parceria, gente. O cara queria contratar você com PJ, entendeu? Então, assim, no início eu recebi muita proposta assim, né? Ah, mas aí eu vou pagar tanto, não sei o quê. Cara, aí você tem que ver o que você quer. É ser empreendedor realmente, você tem que pegar essas propostas, né? E educadamente, né, mandar o cara se lascar, né? Porque se você pega e aceita, você não tem visão de empreendedor. Entendeu? E muitos aceitam, tá? Muitos começam, tipo, uma carreira solo, e aí vem alguém lá, vai, pô, e aí já era. É, isso aí é um dilema, né, o Bergson, porque as pessoas acham que por ter um CNPJ elas são empreendedoras. Não, gente, CNPJ é a É, formulação disso, beleza, mas, como o Bergson falou, se você continua ali na mesma empresa, só mudou a forma de contratação, só isso. Você não tem ali realmente. Você não é um empreendedor oficialmente. Você precisa desenvolver as atividades ali. O que acontece é que muitas empresas, querendo reduzir os seus custos, acabam fazendo essa proposta para algumas pessoas, porque dependendo do mercado, do segmento e tudo mais, para ela é mais barato ter uma PJ e o risco é menor, a obrigação menor e por aí vai. Mas vamos lá, Bex, eu tenho várias, nós estamos chegando ao fim já, eu tenho várias uhum, perguntas aqui para fazer para você, mas assim, uhum. vai ter que ficar para o outro bate-papo. Eu vou fazer Ah, aqui duas em uma para a gente poder até ver se tem mais perguntas do pessoal. É o seguinte, você vê mais oportunidade para trabalho remoto ou presencial na área de dados? E quais são os setores que mais contratam profissões atualmente? vamos lá, vamos falar aqui da questão do remoto, né? E do presencial e o híbrido, né? O que acontece? É, a pandemia, ela pelo menos trouxe uma coisa positiva dentro de várias negativas, né? Que foi essa questão de quebrar um tabu, né? Quebrar um mito, né? De que as pessoas elas não conseguem trabalhar das suas casas, tá? E aí durante 2 anos praticamente, né? É, muita empresa funcionou assim de forma adequada, aumentou inclusive o número de postos, né? Então, na minha visão, é claro que eu não estou falando, por exemplo, do policial que está na rua, né? Do professor que está dando aula, do médico, do enfermeiro que está em um hospital. Eu não estou falando desse público, tá? Do cara que está lá na construção civil, né? Eu não estou falando desse público, mas tem muito perfil profissional que a pessoa ela consegue trabalhar de forma remota, tá? Só que o que eu vejo hoje, né? Tem uma guerra aí, né? Tem defensor do remoto, tem defensor aí do presencial híbrido, né? O que eu vejo é que o pessoal que defende o remoto, o pessoal defende de uma forma sem argumento, tá? As pessoas, de novo, né? As pessoas não podem ter medo de falar o que elas pensam, porque se elas é, têm elas se limitam de alguma forma a colocar isso, né? Elas pensam de uma forma, mas se limitam a colocar isso, elas próprias estão fazendo a sua censura. E isso, para a pessoa crescer como pessoa, é muito ruim. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito direto com as minhas opiniões e estou aqui, entendeu? Então, o que acontece hoje? Ah, porque eu tenho mais qualidade de vida. Ah, porque eu vou trabalhar, não vou pegar trânsito, né? Então vou dormir mais, vou acordar mais disposto. Gente, o empresário, desculpa, ele está pouco se lixando para isso. O que o empresário vê
é resultado. E aí, o que o pessoal tem que pensar? Que muitos sabem disso, tá? O que eu vou estar falando aqui não é nenhuma novidade. A pessoa no remoto, ela trabalhando no remoto, de cara, e o RH fala muito, né? Cultura da empresa. A gente vê muita empresa, por exemplo, que é certificada no GPTW, né? E, cara, ali é um inferno. Por exemplo, assim, eu conheço uma pessoa que trabalhou muitos anos numa empresa GPTW, né? E era assédio moral todo dia. Eu falava para as pessoas, cara, tá fazendo o que aí? Sai daí. Isso foi abalando aquela pessoa ali todo dia. Imagina você trabalhar num ambiente hostil, né? 19 anos. Ah, mas é naquele lugar ali. Lá tem um selo, né? Imagina você trabalhar 19 anos num lugar desse, que era o quê? As pessoas saíam para almoçar e não era para falar do tipo, eu vou fazer isso, meu filho, minha filha, minha namorada, meu namorado. Não, era do tipo, ao falar de trabalho de alguém que está fazendo isso, de briguinha, aquela fofoca corporativa, que é coisa que ninguém fala, que tem no presencial, sim, aquela conversa de café, que vai ter um articulando com o outro para ferrar o outro colega, isso não tem no remoto. Por quê? Ninguém vai fazer isso porque as pessoas ficam com medo de alguém pegar no WhatsApp, que aí só vai poder comunicar pelo WhatsApp, né? Pegar e dar um print, a prova ali. Você conversando, não. Então, toda essa parte podre, vamos dizer, que tem em algumas empresas, no remoto você acaba com isso. E aí o que acontece? Você vai produzir muito mais. Muito posto de tecnologia, muito perfil de tecnologia, hoje tem condição de trabalhar para fora. E aí a gente fala, porque o pessoal quer a volta do pessoal de tecnologia para o remoto, desculpa, para o híbrido. Mas sabe por que é? É porque manter aquela pessoa embaixo ali dos seus olhos para que ela não busque uma oportunidade fora, por exemplo, para trabalhar para a Europa. Tem gente hoje que trabalha para mora no Brasil e trabalha para fora e ganha muito mais. Sim, óbvio, né, a pessoa tem que ter um inglês, né, avançado, né, assim, não é todo mundo que tem. Mas essas pessoas, elas estão tem muita gente fazendo isso. E aí quando você entra, sai dessa rotina do remoto e está ali no dia a dia, você acaba esquecendo um pouco essa ideia. E a empresa vai retendo seus talentos, na minha visão, de forma covarde. Então, assim, eu sou defensor do remoto, tá? Eu entendo que algumas situações elas não tem como não ser remoto, tá? Não tem como não ser presencial, desculpa, né? Mas muito hoje é do tipo, não, eu vou trazer para cá porque eu quero fazer um gerenciamento, quero ver o que a pessoa está fazendo. Eu trabalho, por exemplo, eu sou de uma startup, aí um dos investidores também atua com o mercado imobiliário, e aí ele faz pressão para voltar. Então tem muito disso. Então o que, que cabe ao profissional? De novo, ele tem que avaliar. Tem muita gente, né, de tecnologia que olha hoje o presencial como um bico. Ou seja, eu estou aqui no presencial porque eu perdi essa oportunidade. Mas a primeira oportunidade que eu tiver para voltar para o remoto, ele vai voltar. E a empresa perde. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, sabe? Só que o que eu vejo é que o pessoal defensor do remoto não defende da forma correta. Porque cara, esquece, ninguém vai querer saber de você. Agora, essa fofoca corporativa, a lentidão, não é? Para tomada de decisão. Porque assim, ó, precisa disso aqui, pá, me ajuda aqui, pá, mandou. No presencial você não vai fazer isso às vezes. Você vai querer conversar com aquela pessoa, ela não tá ali, você sai de onde estava para outro. Cara, isso é tempo jogado fora. E de novo, tempo não se recupera, tá? E a nível de oportunidade, o que eu estou vendo hoje, tá?
o remoto, desculpa, o presencial e o híbrido tem aumentado bastante e o remoto diminuindo. Está diminuindo, tá? Então, por exemplo, a gente fez a pesquisa ano passado, estava ali meio a meio, tá? Hoje, aí aqui assim, é um chute, né? Eu acredito que não está mais meio a meio, tá? Deve estar aí nas faixas de 40%, tá? Mas é uma coisa que, assim, o profissional, principalmente de dados, que trabalha com tecnologia, ele tem que avaliar, cara, o trabalho que eu faço, faz sentido eu me deslocar, eu fazer isso? Ah, não faz sentido, então começa a buscar outra coisa, tá? Maravilha, Bergson. Estamos aqui no finalzinho do nosso bate-papo de hoje. Tem muita pergunta, vamos ter que marcar um outro Aham. bate-papo para a gente poder finalizar, tá? As Então, pessoas estão beleza. tímidas aqui, eu quero dar. Só vamos ver aqui, eu não vou falar o nome das pessoas que estão aqui com a gente ao vivo, mas tem muita gente, ó, de Brasília, Alto Paraíso, Rio de Janeiro. Ó, Araxá tem mais uma pessoa aqui, ó, que não sou Uhum. eu. Seja bem-vindo, Carolina. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Belo Horizonte tem muita gente. Brasília Uhum. também. São Paulo. É isso aí. Excelente. Fantástico, gente. Ô, Beleza. Bergson, então, assim, deixo aqui para você despedir da turma que tá com a gente aqui e de quem vai assistir as gravações. Para semana que vem, sexta-feira, estarmos de volta aqui novamente. Legal. Lembrando, né, que sexta-feira, como o Wagner falou, a gente está aqui de volta, né? A gente vai definindo o tema, o formato, se vai vir uma pessoa aqui falar ou não, se vai ser uma espécie de aula ou não. Isso a gente vai definir ainda até o início da próxima semana. Tem certificado, né? Não sei se você falou, então Wagner é, vai colocar o link para vocês emitirem o certificado, né? Compartilhem, não é, o Manhã com Dados para outras pessoas. Tem muita gente ainda que não conhece Manhã com Dados. Compartilhem a plataforma Digital Edu, tem muito conteúdo interessante, né, de outras disciplinas, vamos dizer assim, né? E assim, eu estou aberto aqui para vocês, se vocês depois quiserem mandar alguma mensagem, entrem lá no meu LinkedIn, tá? É só botar lá Bergson Lopes Rego, né? Não é um nome muito, vai ter um só. Então ali me adiciona, manda uma dúvida, algum comentário. Visitem sempre a página da BLR Data no LinkedIn, então a gente sempre posta um conteúdo interessante lá, né? E assim, a gente coloca algumas promoções, desconto em curso. A gente tá com 2 cursos com inscrições abertas. O primeiro, a gente já acabou o lote promocional, né? Foi tudo completo e tal. Mas de vez em quando pinta alguma promoção lá, pode pintar alguma promoção lá. Então acompanhem a página, né? Sigam a página, que tem muita informação boa que vocês podem extrair de lá. E é isso, né? Então aguardo vocês aqui na próxima edição do Manhã com Dados. Espero que com menos calor, não é? Que aqui no Rio tá. Maravilha, Bex, excelente. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, conduzir esse bate-papo com o âncora, o responsável pela essa sexta-feira maravilhosa que todo mundo passa junto aqui às 9 horas da manhã. Bergson, sucesso, ótimo dia para você. E semana que vem estarei aqui, mais nos bastidores, deixando aí, como toda sexta-feira, o Bergson brilhar aí com seus convidados. Um abraço a todos, um abraço, Beleza, Wagner. Bergson. Grande abraço, tudo de bom.